Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre voz passiva pronominal. Antes de aprendermos a formação e como é classificada a voz passiva pronominal, observemos as seguintes orações. Já se lançaram as redes, que é equivalente, é igual, as redes já foram lançadas. A nossa primeira oração está conjugada na voz verbal passiva pronominal, pois nós utilizamos o pronome pessoal do caso oblíquo ser para indicar que a voz do verbo lançaram é a passiva. Entretanto, a nossa outra oração, que é equivalente à primeira, também está na voz passiva. Entretanto, ela está conjugada na voz passiva analítica, quando nós não usamos o pronome pessoal do caso oblíquo ser, que também nós aprenderemos depois, que pode ser chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Nesta outra oração, para indicar que o verbo está conjugado na voz passiva analítica, nós utilizamos uma locução verbal. Na voz passiva pronominal, aparece o pronome ser associado a um verbo na terceira pessoa. Se nós observarmos, quando transformamos uma oração que está com um verbo conjugado na voz passiva pronominal para a voz passiva analítica, temos uma locução adverbial que já foram lançadas, que está no plural, ou seja, terceira pessoa. Poderia também ser terceira pessoa do singular. Entretanto, só utilizaremos a partícula ser quando a nossa oração estiver, conforme o verbo, na terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. E quando nós estamos falando do pronome pessoal do caso reto ser, sendo utilizado para indicar a voz verbal passiva pronominal, ele será usado na voz passiva e irá chamar-se pronome apassivador, pois, como já aprendemos, ele indica a voz ativa do verbo, ou também partícula apassivadora, pois partícula porque ele é uma parte pequena da oração. Logo, como nós aprendemos e observamos a diferença entre voz passiva pronominal, quando utilizamos o pronome oblíquo ser, e a nossa voz passiva analítica, quando utilizamos uma locução verbal, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Passe as orações da voz passiva pronominal para a voz passiva analítica. Letra A. Organizaram-se as filas. Antes de transformarmos a nossa voz verbal desta oração de voz passiva pronominal para a voz passiva analítica, temos que fazer as seguintes observações. Como já aprendemos, em uma oração na qual o verbo está conjugado na voz passiva, seja ela analítica ou pronominal, teremos o sujeito, que neste caso são as filas, que receberão, sujeito paciente, que recebe a ação dita pelo verbo, e o nosso agente da passiva, que faz a nossa ação, recebida pelo sujeito. Entretanto, quando nós tivermos na voz passiva pronominal, o agente da passiva, sempre em todos os casos, será indeterminado. Por isso, a partícula ser, que indica a voz passiva pronominal, que também pode ser chamada de voz passiva sintética ou pronominal, indicará que o agente da passiva é indeterminado, pois também indica que o verbo estará sempre na terceira pessoa, do singular ou do plural. Neste caso, terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Logo, quando nós passamos, organizaram-se as filas, que está na voz passiva pronominal ou passiva sintética, nós transformamos as filas, colocamos no início, indicando que é o sujeito, e transformamos o verbo pronominal organizaram-se em uma locução verbal. As filas foram organizadas.
Logo, na letra A, temos a oração na voz passiva pronominal ou voz passiva analítica, organizaram-se as filas, e também na voz passiva analítica, as filas foram organizadas. Letra B. Entregaram-se os prêmios aos vencedores. Primeiro, identificamos qual será o nosso sujeito, o que foi entregue aos vencedores, os prêmios. Transformamos o verbo pronominal, que está indicado por meio da partícula ser, entregaram-se em uma locução verbal, foram entregues. E apenas completamos ao nosso agente da passiva, aos vencedores. Então, na letra B, temos a oração na voz passiva sintética, entregaram-se os prêmios aos vencedores, e também, como a nossa resposta, na voz passiva analítica. Os prêmios foram entregues aos vencedores. E, por fim, a nossa letra C. Vendem-se apartamentos a preço de custo. Identificamos qual será o nosso sujeito, apartamentos. Entretanto, não necessitamos de escrever o artigo os antes, pois na nossa primeira oração não temos eles presentes. Logo, identificamos primeiro o nosso sujeito, apartamentos. Transformamos o verbo pronominal vendem-se, que relembrando possui a partícula apassivadora ou pronome apassivador se, transformamos em uma locução verbal. Vendem-se, são vendidos. E completamos com o restante da frase, a preço de custo. Portanto, na letra C, temos a nossa oração na voz passiva pronominal, vendem-se apartamentos a preço de custo, e como a nossa resposta, temos a oração, entretanto, na voz passiva analítica, sem a partícula apassivadora. Apartamentos são vendidos a preço de custo. E esse foi o nosso vídeo no qual aprendemos sobre voz passiva pronominal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.